Oi pessoal, nesse vídeo eu quero introduzir para você o conceito de reta tangente a uma curva. Antes, porém, vamos considerar o caso mais simples de todos que você já conhece, que é esse aqui. Você tem um círculo, um ponto T, a reta tangente ao círculo no ponto T é a reta que passa pelo ponto T e só toca o círculo nesse ponto. E você tinha também a reta secante, lembra? A reta secante é quando tocava em dois pontos. Então, nesse caso, a reta secante toca nos pontos T e S. Agora, olha só, uma maneira diferente de definir essa reta tangente. Eu fiz uma animação, veja que o ponto S agora, ele fica escorregando em cima do círculo, tá legal? O ponto T está parado, como se tivesse um prego sido batido aqui. E perceba que a reta secante que vai mudando, porque o S vai mudando, ela vai se aproximando da reta tangente quando o ponto S se aproxima de T. Então, nesse sentido, eu posso dizer que a reta tangente no ponto T é o limite dessas retas secantes. De acordo? Agora, o que eu quero fazer? Eu quero transferir a mesma ideia para o gráfico de uma função. Então, eu estou no GeoGebra aqui. Esse desenho em azul é o gráfico de uma função f, que não importa muito a expressão dela. Eu tenho o ponto T aqui. E eu quero definir o que é a reta tangente ao gráfico da função no ponto T. Como? Igual eu fiz para o círculo, aquela definição dinâmica. Eu considero um outro ponto S no gráfico, diferente de T, ou se você preferir, veja, o T tem coordenadas A, F de A, o A está fixo. E aí você escolhe um X diferente de A. Como X é diferente de A, esse ponto S, X, F de X, é diferente do A, F de A. E aí por dois pontos eu sempre tenho uma reta, que é essa reta cor-de-rosa, que é a reta secante. Ela passa por T e S. E aí, quando eu for escorregando o ponto S se move, tá vendo? Quando eu for escorregando ele em direção ao ponto T, essa reta rosa vai tender para uma reta vermelha, e essa reta vermelha vai ser a reta tangente ao gráfico no ponto T. Tá legal? Como que eu caracterizo analiticamente essa reta? A tangente, ela passa no ponto T, portanto ela passa no ponto AF de A, e a inclinação dela qual é? A inclinação é fácil, você calcula para cada S diferente, quando eu mudo X eu mudo S. Então para cada S eu vou ter a inclinação da reta secante, que é a tangente desse ângulo aqui. Ora, como a tangente, a secante, passa nos pontos AF de A, XF de X, a inclinação da reta que passa nesses dois pontos é a diferença das ordenadas dividido pela diferença das abscissas, f de x menos f de a sobre x menos a. Isso é uma coisa que depende de x, né? Porque, claro, a inclinação da secante vai mudando quando eu mudo o x. E a ideia é que, quando x se aproxima de A, o ponto S vai se aproximar do ponto T. Portanto, o limite da reta tangente vai ser o limite das retas secantes. Então, eu vou passar o limite nessa expressão aqui, quando x se aproxima de A. Esse número vai ser a inclinação da reta tangente. Tá legal? Então, olha só, vamos resumir aqui nessa folha. Então, eu tenho uma função definida no intervalo contendo o ponto A. Quem é a reta tangente ao gráfico de f no ponto A, f de A? É a reta que passa no ponto, claro. E quem é a inclinação dela? É esse número aqui, ó. Esse limite. Lembrando que isso aqui é a inclinação da secante, eu faço o limite quando x se aproxima de A. Eu estou supondo que esse limite existe, portanto isso é um número. Então a reta que passa em AF de A e cuja inclinação é esse número aqui, eu chamo de reta tangente. Por exemplo, vamos considerar a função x² e eu gostaria de encontrar a reta tangente no ponto 2f de 2. Primeiro, lembra o seguinte, para você determinar a equação de uma reta, uma maneira é você saber um ponto pelo qual ela passa e a inclinação. É isso que eu vou fazer aqui. O ponto é esse aqui, né? 2, 4, porque é 2f de 2 e o f de 2 é 2 ao quadrado, que é 4. E a inclinação? A inclinação é dada por esse limite, o limite da inclinação das secantes. O limite está aqui, x2 menos 4 sobre x menos 2. Veja, isso é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, então precisa ter cuidado na hora de calcular. A essa altura você sabe o que fazer. Você tem que fatorar esse numerador. Fatorando, você tem essa expressão. E agora, ó, você corta. E aí fica fácil, né? X mais 2, quando x se aproxima de 2, vai se aproximar de 4. Portanto, a inclinação da reta tangente é 4. Ela passa no ponto 2, 4 e tem inclinação 4. Como que eu faço agora para escrever a equação dessa reta?
Basta lembrar que a equação da reta que passa por um ponto x0, y0 e tem inclinação m é dada por essa expressão aqui. Você deve lembrar isso lá do ensino médio. E agora eu substituo os valores, né? A minha reta passa pelo ponto 2, 4, o f de 2 é 4, então o x0 é 2, tá aqui o x0. O y0 é o f de 2, que é 4, tá aqui o y0. E a inclinação m é o f' de 2, que eu calculei lá no slide anterior, é 4. Então essa é a equação da reta. Tá legal? Você tem aqui o desenho, a função em azul e a reta tangente em vermelho. O que você fez para o ponto 2 pode ser feito para um ponto qualquer A. Vamos calcular a reta tangente no ponto A, f de A. Primeiro passo, calcular a inclinação da secante, da tangente, perdão, sempre calculando esse limite aqui. Substituo, né, x2 menos a2, fatoro, x2 menos a2 é da forma quadrado de um número menos quadrado de outro. Então é o primeiro menos o segundo vezes o primeiro mais o segundo. Corta aqui, como antes. X mais A, aqui é fácil, o x se aproxima de A, isso se aproxima de A mais A, que é 2A. Portanto, a inclinação é 2A, e ela passa por esse ponto aqui, AA ao quadrado. Por quê? Porque ela passa pelo ponto AF de A, e o f de A, como a função é x quadrado, é A ao quadrado. Aí substitui na fórmula ponto inclinação. Aqui está o y0, aqui está o x0, e aqui está o m. Tá bom? Você pode ficar confuso quando você olha para essa expressão, porque tem um monte de letra aí, né? Mas veja, o A é um número, você escolhe o A. Por exemplo, se você escolher A igual a 2, vai ficar y de x menos 4 igual a 4 vezes x menos 2, que é o exemplo anterior. Se o A for 3, fica y menos 9 igual a 6, x menos 3. Então, a variável aqui é o x. A função chama y, A, e a variável é o x. Eu botei esse azinho embaixo só para você perceber que para cada a você vai ter uma reta diferente. Tá bom? Bem, agora é a sua parte aí, né? Você treinar, fazer uma conta e ver que entendeu. E a conta é tranquila. Eu quero que você repita o que eu fiz para a função x², só que para a função 1 sobre x. Então tem que calcular a reta tangente ao gráfico do 1 sobre x no ponto A, f de A. Primeiro passo, calcular a inclinação da reta tangente. Como? Você calcula a inclinação da secante, que está aqui, né? Veja, a função f é 1 sobre x. Então, o f de x é 1 sobre x, o f de a é 1 sobre a. E aí, no fundo, você vai ter que fazer o limite disso aqui quando x se aproxima de a. Veja, de novo, vai dar 0 sobre 0 aqui. Então, o primeiro passo é já simplificar essa expressão para eliminar a indeterminação. Então, eu quero que você pause agora e aqui em cima no numerador, reduz isso aqui para o mesmo denominador comum e faz as contas para simplificar. Vai lá, a gente se vê já já. Pronto, se você fez tudo certo, aqui estão todos os passos, você vai chegar nessa expressão aqui, ó. Isso aqui é a inclinação da secante. Quem é a inclinação da tangente? É o limite dessa expressão quando x se aproxima de A. Veja, agora não tem indeterminação mais, porque como A é diferente de zero, né? Quando x se aproximar de A, esse denominador não vai se aproximar de zero. Então, o próximo passo é passar o limite nisso aí, para descobrir quem é f' de A. Pausa e faz. Moleza, né? Esse foi moleza. Quando x se aproxima de A, o denominador se aproxima de A ao quadrado, e em cima vale menos 1. Portanto, a inclinação é menos 1 sobre A quadrado. E agora é só concluir. Você já tem a inclinação. E qual é o ponto pelo qual ela passa? Está aqui, ó. É A1 sobre A. Então, é só substituir na fórmula ponto inclinação. Pausa e faz. Muito bem. Está aqui, né? Está aqui o ponto. Está aqui a inclinação. Só substituir, ó. O y0, que é 1 sobre A. O x0, que é A. E o m, que é menos 1 sobre A ao quadrado. Tá bem? Nós vamos voltar a esse tema, tá? Eu quis fazer logo esse vídeo adiantando o conceito de reta tangente. Veja que não é difícil. A parte mais complicada é o cálculo do limite, porque sempre vai ser uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Mas a gente vai voltar, como eu falei. Eu acho que por agora tá bom. A gente aprendeu bastante coisa. E eu espero você no próximo vídeo. Um abração, tchau, tchau.